e curso de aplicações práticas da mecânica. Gravação em áudio feita por Cibele Manweiler dia 14 de dezembro de 2022, para compartilhamento educativo. É recomendável a quem acesse os conteúdos do autor Hélio Couto, que tenha caneta e papel à mão a fim de anotar as indicações de leitura de livros, filmes e outros, pois elas são passadas naturalmente durante suas palestras e explicativos. Para a compreensão adequada do conteúdo passado, é importante ler ou ter relação direta com o conteúdo a fim de evitar acepções erradas acerca dos mesmos. E investigar se o livro ao qual está acessando contém de fato o conteúdo do autor, no caso de livros. Boa leitura! Gratidão! Quântica e a ressonância harmônica 16 aula, 2012 em diante. Canalização. Hélio Couto e Osho Hélio. Nossa última aula desse ano. Encerramento de um ciclo e início de outro. Ano que vem tudo mudará, em todos os aspectos, em todas as áreas, profundamente. Então, tudo o que vem sendo feito até 2011, não funcionará em 2012. A frequência será elevada 100.000 vezes. Então, toda a abordagem que vem sendo feita, em todas as áreas do planeta, terá que mudar. O maior fundo de investimento do mundo faliu há 1 ou 2 meses. O maior fundo do mundo. O seu presidente fazia parte da nobreza de Wall Street. Não era um personagem marginal, não era uma pessoa que saiu lá de baixo e encontrou um lugar para ele, em Wall Street, não. Era da realeza de Wall Street, e quebrou. Porque tudo que ele conhece é do mundo antigo, é do paradigma antigo. Tudo o que ele conhecia não serviu para nada nesta crise que está em andamento. Lembram-se, em uma das aulas foi falado que era um formigueiro. Era um formigueiro. Não existe mais o formigueiro, mas existem trilhões de formiguinhas andando por todo lado, procurando a sua entrada. Elas não sabem que o formigueiro não existe mais. Portanto, é uma luta inglória tentar manter o paradigma e as soluções antigas. Ficará cada vez mais difícil a pessoa sobreviver, em todas as áreas, no novo paradigma, se ela continuar com os pensamentos, sentimentos e abordagens do antigo. Então, tudo aquilo que vem sendo falado nas palestras e aqui nessas 16 aulas, na prática, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. É o que acontece, na prática. Já perceberam que as palestras são dadas na primeira pessoa e não é o Hélio que a ministra? Nunca foi o Hélio quem deu as palestras no Mahatma, desde a primeira palestra há 5 anos, em 30 de agosto. Nenhuma palestra foi ele quem ministrou. A Hipátia de Alexandria esteve domingo na palestra, Centelha Divina, Joel Goldsmith, Hipátia de Alexandria e Osho. Quem percebeu que a Hipátia estava ali, dando a palestra? Aluno. Eu percebi. Agora, vem uma pessoa do nível dela, de altíssima vibração, de altíssima luz, e o que acontece? O que acontecerá, por exemplo, esse mês, no próximo, em janeiro, fevereiro, março, abril e assim sucessivamente? O que acontecerá com a informação, com a mensagem que foi dada? Nada, não acontecerá nada. Surpreenda-me. Onde está a classe que começou, aqui, em março? Onde é que eles estão? Esta sala estava lotada. À medida que o curso evoluía, a mecânica quântica passa a ser puro experimento de física e começa a se estender para o que significa a mecânica quântica e, claro, vai chegando ao vácuo quântico, os alunos vão desaparecendo. Desaparecem. É só o assunto se aprofundar. Então, qual o caminho que resta para a humanidade? Quando eu falo humanidade, falo de cada um. Concordam? Cada um de vocês e todos os outros 7 bilhões de habitantes do planeta.
Será um caminho difícil, porque, na realidade, o caminho é facílimo. Veremos mais sobre Joel Goldsmith, ele é infinito. Poderíamos entender Joel assim num estalar de dedos. Não são necessárias 300 horas de Joel. É uma informação. Entendeu aquilo, é aplicar. Simplesmente, aplicar. Mas, como não se acredita, realmente, na realidade do mundo espiritual, não se aplica. Por que esse apego nessa terceira dimensão? Porque precisa se dar um jeitinho em tudo, nesta terceira dimensão, com as ferramentas da terceira dimensão. Porque, realmente, não se acredita. Se acreditasse, a pessoa não teria medo de mudar, de fazer, de transcender. Agora, ela, Hipátia, acreditava ou não? Ela acreditava, porque, sabendo do ambiente em que estava, foi até o fim. 45 anos de idade viram o que aconteceu, e ela sabia que aconteceria aquilo. Ela não abdicou, não trocou de partido. Então, quantas pessoas iguais a essa existem ou existiram na humanidade? Pouquíssimas. Porque não adianta. Por exemplo, atendo muitas pessoas, nos espaços do Mahatma, Casa Verde, São Caetano, Avenida Paulista etc. O que acontece com esses milhares de pessoas? Entra, e pede casa, carro, apartamento. Faça alguns comentários, alguma avaliação. Agora eu vou mudar. Agora eu vou fazer diferente. Muito bom. Sai da sala, vai para a sala de espera e já está fazendo a mesmíssima coisa que vinha fazendo antes de entrar na minha sala pela enésima vez. Pela enésima vez, vou fazer diferente. Mas, chegou à sala de espera, com chá e bolacha tudo como dantes no quartel de Abrantes. Depois reclamam, o Hélio deu uma dura. O Hélio explicou, eu não dei dura nenhuma. Quem dá dura é o povo que vem. Agora, como foi falado na última palestra, tem dois tipos de pessoa que levam as coisas a sério. Lá em cima e lá embaixo. Aqui, três a dimensão, é o oba-oba, mas lá em cima e lá embaixo, a coisa é séria. É de vida ou morte, de escravidão ou liberdade. E lá em cima quando a pessoa vai parar nas fossas abissais, eles vão lá buscar, retirá-la, e não se pode nem explicar o que são as fossas abissais, porque as pessoas vão se assustar. Então, esse tipo de conduta não funcionará em 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Pode-se esperar uma problemática cada vez maior, cada vez mais complicada, cada vez mais somatização, falência, miséria, cada vez mais tudo. As atitudes de ir no Pai de Santo pedir casa, carro, 692 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica apartamento é um paliativo. Essa conduta serve para pessoas que não têm nenhum conhecimento, que estão desesperadas, estão sofrendo, com dor, que não têm nenhum conhecimento da metafísica. Ajuda-se para o sujeito poder pensar, certo? É um quebra-galho. Está com dor? Então, não dá para você meditar. Neste caso, vamos resolver a sua dor? Resolveu. O fígado está bom, pulmão, coração. Está tudo bem. Agora, se pode meditar. Está com fome. Vamos arrumar um jeito de se ganhar dinheiro. Ganhou dinheiro? Está com o estômago cheio? Agora se pode meditar, pode pensar, pode ler. É por isso que se fazem essas coisas e existem, pelo planeta, inúmeros locais de atendimento espiritual, que nada existe de espiritual. Na verdade, é só material casa, carro, apartamento, em todos os lugares. Não se vê um lugar onde a pessoa pede expansão da consciência. Nenhum lugar. É só fazer pedidos materiais.
E, assim que consegue, a pessoa desaparece. Ou, se não consegue em 1, 2 ou 3 meses, também some. É preciso repensar, porque dessa maneira não permanecerá. É impossível. Já foi questionado em outra ocasião, o que acham que é a ressonância e por que apareceu nesse planeta. Se continuarem achando que é para conseguir comprar sua casa, o apartamento e o seu carro, ficará difícil. Porque não vai perdurar. E um limite. O objetivo é mudar o planeta. Mudar. Sabe o que é mudar o planeta? Mudar o paradigma. Vieram pessoas que mudaram o paradigma. Gandhi tirou 300 milhões de súditos da Inglaterra. 300 milhões, naquela época. Mandela acabou com a apartheid. Porque lá em Poona, Índia, os meus discípulos editam centenas de livros e vídeos e tudo mais, e aqui, nada. A que você atribui essa falta de líderes para mudar o coletivo? Porque nós não temos esse pensamento coletivo, voltado para um todo. Porque, na Índia, eles trabalham para mudar o paradigma. Para mudar o paradigma, são necessárias coisas físicas. Precisa de DVD, de livro, de editora, precisa de toda a parafernália para poder divulgar pelo mundo todo, para que a mensagem chegue até eles, porque não esperam contar com rádio nem televisão. Terá que ser pelos meios underground, subterrâneo, em inglês. Agora, qual é a diferença? Porque lá eles estão fazendo e porque aqui nada, se a mensagem é exatamente a mesma. Como fica? A Hipátia, do ano 400, a Hipátia de 2011 é a mesma. Eles estraçalharam com ela. Por quê? Porque ela divulgava o todo. Os cristãos distorceram tudo que o mestre ensinou, e mataram uma pessoa que ensinava que Deus é o único, puro poder. Continua a mesma coisa. Agora, tudo bem, ela foi morta. Só que, agora, estranho, está viva, correto? Não existe morte. Lembra o que o mestre falou? Não existe morte, só existem vivos. Bom, agora ela está viva, e veio no centro empresarial bater um papinho de 2 horas. E o que nós vamos fazer, entendeu? O que vão fazer? O povo de Alexandria, em 400 e pouco, a matou. E o povo de Santo André, em 2011, fará quê? Ignorar, totalmente, virar o rosto, não quero saber. Isso é problema. Eu não quero saber disso, não. Ou é uma curiosidade? Então, a diferença é que você vai a um centro e conversa com um preto velho, o caboclo, para pedir casa, carro, apartamento, ele lhe dá umas instruções, e ajuda, o orienta etc., e fica por isso mesmo. É esse tipo de canalização que já tem muita gente fazendo, muita gente mesmo. O que não existe é canal para pessoas do porte espiritual dela, por exemplo. Por isso que se está dando voz a pessoas desse nível, uma atrás da outra. E aí? Aí a pessoa vem, ao vivo e a cores, e nada. É uma curiosidade, não é? Acreditam? Daqui a 2 semanas teremos, à disposição, nos espaços, 200 DVDs. Tudo bem, mas o que acontecerá com esses 200 DVDs? Uns 20, 30, serão comprados e o resto fica encalhado. Existe uma caixa inteira, praticamente, do DVD Hermes, encalhado. O DVD Jesus, o DVD Marilyn, todos encalhado. Será que não perceberam que no DVD Marilyn há 2 horas de metafísica e ressonância antes de se começar a falar dela? São 2 horas sobre metafísica e ressonância. Agora, a pessoa olha, isso não interessa. Nem sabe o que tem ali dentro. E o que está ali, nas entrelinhas? Então, o que acontecerá com o DVD da Centelha Divina? Onde chegará esse DVD?
para 3 pessoas em São Caetano, 10 pessoas na Casa Verde, 20 no Mahatma, e 10 pessoas na Avenida Paulista, e acabou. Melhor fazer apenas 50, porque é jogar dinheiro no lixo. Para nada. A notícia não corre. Em vez de falarem a Hipátia está viva e ela trouxe uma mensagem, ou o Joel Goldsmith. O que acontece na prática? Não acontece nada. Ficam lá os 150 DVDs, mofando, e apenas meia dúzia de pessoas compram. Uma canalização após a outra, um assunto mais espetacular que o outro, uma pessoa de mais luz que a outra, é ponto, e nada, nada de nada de nada. O que é necessário fazer para que passe um nível ou 2? Querem que eu venha de turbante, de manto? Eu já estou pensando nisso. Então, quem sabe, se o Hélio vier de turbante de manto, como era lá em Poona, cidade da Índia, quem sabe, vira notícia. Quem sabe, vão falar. Quem sabe, passa para frente alguma coisa. Porque, de terno, não está adiantando. Agora, o preto velho, que precisa sentar no banquinho, todo tremendo, que pega um charuto, bota o cafezinho do lado, alguém acende o charuto para ele fica lá e fala misife. Será que precisa ir lá, conversar com o preto velho, no centro tal, ou com o caboclo, ou com o herê? Balança a cabeça, negativamente, difícil, difícil. Pensem bem, porque em 2012, muita coisa mudará. E já começou essa semana. No CERN, Centro de Pesquisa Europeu Genebra, estão pertíssimos de descobrir que o bóson de Higgs existe. Então, está chegando lá, passo a passo, grão a grão. Vai se provar de onde vem a matéria. Que vem de, simplesmente, uma onda. É a primeira vez que a onda se condensa tanto que se comporta como uma partícula, bóson de Higgs. Comporta-se, não é matéria. Comporta-se como massa. Tudo aquilo que vem sendo falado, a física está caminhando, caminhando, caminhando. A questão é de onde sai o bóson de Higgs. Essa é a pergunta que não quer calar, não é verdade? Essa é a pergunta que não se mexerá, por um bom tempo. Existe uma mensagem do arcanjo Metatron, para repensar tudo aquilo que se tem falado sobre prosperidade na mídia. Todas as encarnações são simultâneas no eterno agora. Na sua encarnação atual, você está concentrado em criar sua realidade. Você precisa de dinheiro e reconhece que o dinheiro não é um mal, mas simplesmente uma energia, e que ele pode ser usado para muitas coisas positivas. Leram todos os livros, todos os artigos sobre como o pensamento positivo desencadeia a lei da atração. Entretanto, ainda não está conseguindo trazer abundância para a sua vida. Será que, multidimensionalmente, você não está em desvantagem? Se tiver uma dúzia de encarnações ocorrendo simultaneamente no agora, todas elas evitando e rejeitando o que acreditam ser coisas materiais, isso aqui, e apenas uma encarnação tentando criar abundância, qual dos esforços considera que contém maior projeção de energia? Então, aí está a explicação do porquê. Pega o livro O Segredo, a Lei da Atração, lê, usa uma semana e joga no lixo. Não funcionou. Inicia um acompanhamento com a ressonância 1, 2, 3 meses, diz não funcionou e não volta mais. Eles mandaram a explicação para a humanidade. Ele trouxe. Se você tem 12 encarnações negativas em andamento, porque tudo está ocorrendo ao mesmo tempo, no contínuo espaço-tempo multidimensional. Nada morreu, nada acabou. Portanto, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Tem uma tentando ser positiva e 12 na negatividade. É o que ele perguntou. Qual delas contém a maior projeção de energia? Qual delas tem a maior capacidade de criar o seu aqui e agora, se tem 12 no negativo e uma no positivo?
Entenderam o tamanho do problema? Então, se não limpar as 12 negativas, sabe quando você quererá o que quer agora, nessa positiva, digamos? Sabe quando? Nunca, nunca. E na hora em que a onda entra e começa a fazer uma catarse, uma limpeza, não pode. Trava. Nesse seu cérebro atual, o que acontece quando a onda entra? De novo. Neurônios, sinapses, a onda penetra e, para ir até o fundo, ela tem que trafegar pelos microtúbulos, inúmeros deles, de acordo? Bilhões, trilhões deles. Então, a onda entra e começa a trafegar pelos microtúbulos. Assim que ela entra, acende-se o sinalzinho vermelho do ego da pessoa e, imediatamente, uma energia negra vem, em sentido contrário, e obsta a passagem da luz que está entrando, que entra como luz. Trava tudo. Pronto, a luz não passa. Travou. Coloca CD um dia, outro dia, e mais outro, e toda vez que coloca, acontece a mesmíssima coisa. Entrou, travou. Entrou, travou. Entrou, travou. E assim sucessivamente. Nesta vida de agora, e nas 12 ou 30 passadas, ou sabe-se lá quantas, esse CD chega até essas encarnações. É por isso que adianta o processo. É o que você quer dizer. A onda chega a tudo, é multidimensional. Então, quando faz a limpeza, precisa limpar todas as encarnações passadas. Mas, não precisa nem falar. Até porque, já está dizendo, toda a encarnação ocorre simultaneamente no agora. Então, não é só uma, é tudo junto. Está tudo aí, com você, carregando junto. A gente só não sabe o que tem. Não existe passado, presente e futuro. É uma coisa só acontecendo. É só uma questão mental, pedagógica, de se explicar. Mas está ocorrendo. Hélio Couto e Osho 697, mas existem ações de outras encarnações. Isso a gente não pode apagar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Esse CD que escutamos, chega nessas encarnações, em situações que foram, digamos, pesadas, onde houve muito conflito, e consegue anular esse conflito. É isso que eu estou lhe perguntando. Ontem eu atendi a uma pessoa, ele disse o seguinte: todas as vezes que ele viajava para certa cidade do interior, ele passava mal, em todas as vezes. Há um mês ele está usando a ressonância. Desta vez veio à sua consciência qual era o problema. Anos e anos atrás ele esteve naquela cidade e, no caminho, houve um acidente e uma pessoa morreu. Então, ela estava na beira da estrada, morta. Ele parou o carro e foi dar uma olhadinha no morto. Olhou, voltou, entrou no carro e foi embora. A partir daí, todas as vezes que ele passava naquela estrada para ir àquela cidade ele passava mal. E não sabia como resolver o problema. Bom, um mês de ressonância, ele está na estrada e viu a luz. O que ele fez? Simplesmente, ele se concentrou, ele não assistiu a aula sobre a terapia da linha do tempo. Voltou ao local da cena, na beira da estrada, na hora da morte daquele homem, olhou o cadáver e lhe falou: amigo, fica bem, você está bem, está tudo certo, será levado para a luz e eles vão cuidar de você. Até logo. Ele só fez isso, mentalmente. Ele não teve mais nenhum problema de trafegar na estrada, não passou mais mal. Entenderam? Uma volta ao passado refez a sua atitude em relação àquele evento, acabou o problema. Funciona ou não funciona? Teve um exemplo essa semana, aqui na escola. Faleceu o irmão de uma funcionária. Funcionária humilde. O irmão faleceu em Belém do Pará, e trouxeram o corpo, para enterrar em Minas. Ela saiu daqui para ir ao sepultamento.
Então, na hora eu falei, puxa vida, se ela 698 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica tivesse uma consciência maior e soubesse que ela poderia fazer uma mentalização aqui, emitindo uma luz para ele, não seria necessário ficar nesse jogo de vai e vem para lá e para cá com o corpo. Uma situação de sofrimento que nem eles mesmos podiam suportar. É uma consciência que eu tenho atualmente, mas que eu, antes, também não teria tido. Agora, alguns anos atrás, ou outras encarnações, qual é a diferença em termos de energia, de espaço-tempo? O julgamento. É só crença. É crença de que não consigo acessar uma vida, ou 3, ou 5, ou 50. Mas você, conscientemente, não precisa acessar nada. A onda da ressonância já está entrando e já está indo até lá. Só tem que deixar curar. Isso, mas não deixa. Hélio, essa é que está a questão. Ali mesmo está dizendo que a gente pode mudar o passado e criar um harmônico unificado. Você falou assim, deixa-o de lado, certo? Só que explique mais o que é esse deixar de lado. Porque uma coisa é compreender na teoria, outra é fazer na prática. Explicarei. Até foi colocado na palestra que as pessoas compreendem o racional, mas que não conseguem mudar o sentimento. Então, vamos ver, na prática. Como é que se faz? Hélio Couto e Osho 699, quantos livros difíceis vocês leram este ano? Quando chegamos aqui, em março, a ideia era que fosse lido um livro por mês. Quantos? Quanto trabalho a mais? Quantos clientes visitaram a mais? O arroz com feijão é a zona de conforto. Isto é o ego, isto é o ego. É fazer o que está confortável, o que é rotineiro, o que não tem nenhum risco. Vocês serão julgados, não serão criticados, não vão ser nada. Está tudo certo. Faz parte do rebanho, a teoria do rebanho, o meio usa a prova, está tudo certo. Risco zero. Então, quando estão exaustos e, ainda assim, pegam o livro para ler, porque precisa crescer. É isto. Quando estão mortos de cansaço, mas se esforçam para estudar, porque tem que crescer. Pois o seu dever é evoluir, não é ficar estável. Tem que fazer mais. Se vierem 800 pessoas no café, vocês têm que vender 800 cafezinhos. Se amanhã vierem 1000, tem que vender 1000. Se vierem 1500, tem que se virar e vender 1500. Se necessário, abram outro café. Então, vem 3000. Abram mais um café, e assim sucessivamente. Isso é sair da zona de conforto, é sair do ego. É simples. Onde está a dificuldade disso? A dificuldade, um livro, no sebo, pode custar R$4, 00 ou R$5, 00. Eu acho que, aí, está a dificuldade, porque só fazemos o que as pessoas querem que a gente faça. Que tenha aprovação. No caso da funcionária, ela vai para Minas e tem tudo isso, porque tem o julgamento da família se ela não aparecer lá. Falta ainda a compreensão de que o amor tem de vir de dentro da pessoa, e não do outro. Vivemos em função do externo, querendo a aprovação dos outros para se sentir amado, e o processo precisa ser de dentro para fora. O compromisso precisa ser com quem? O compromisso da sua evolução é com Deus. O seu compromisso é com Ele, com a centelha divina. E o que Ele quer? Crescimento. Que, simplesmente, dê o máximo que você pode. Um bilionário, $1 bilhão é o que ele precisa dar. Um pedreiro, R$100, 00. Lembra-se da parábola da velhinha, da viúva que foi à igreja, tirou todas as moedinhas que ela tinha e depositou.
e o outro, com um saco de moedas, retiraram apenas 2 e depositou. Quem agradou mais a Deus? Já foi falado há 2000 anos. Aquele que deu tudo. Agora, o que se espera da pessoa, do ser humano? Ninguém quer que todo mundo seja um Mahatma Gandhi, nenhum Mandela, nenhum Martin Luther King, não. Cada um na sua. Só que precisa fazer o máximo. O máximo. Enquanto não estiver gritando de cãibra no campo, precisa correr. Quando tiver cãibra, eles vão te ajudar, consertam sua perna, e você levanta, corre. Caiu de cãibra de novo, eles vão lá e socorrem, de pé, e você corre. É isso. É simples, dê o máximo da sua capacidade. Mas, quanto de sua capacidade as pessoas normais usam? É por isto que se fala 5% da capacidade cerebral. Quando aparece uma ferramenta igual à ressonância, que transfere um gênio para dentro de você e outro, 2, 5, 10, 50, de todas as áreas, o que a pessoa faz? Sabota. Porque ela, com seu próprio eu, já está sabotando de verdade, não é mesmo? Porque na vida da pessoa tem muita inutilidade, tanta que ela não produz com o que ela já tem na mão. Agora, imagine como já foi colocado aqui, pede Abraham Lincoln. Foi posto Abraham Lincoln, a pessoa nunca mais compareceu à ressonância. Você acredita? Ela pediu. Transfira Abraham Lincoln e sumiu, acabou, nunca mais a vimos. Está fazendo o que com ele? Arroz, feijão e bife. Lavando roupa. É por isso que o drama é enorme. Quando a onda entra, a pessoa já jorra uma energia negativa para parar tudo, porque não posso correr o risco de ter o impulso de sair fazendo. Se deixar, ela começa a fazer, gradualmente. Não consegue segurar. Então, ela evita que a onda entre no microtúbulo, porque, se entrar, lenta e gradualmente a pessoa começa a mudar. Agora, com a capacidade que a pessoa adquiriu, se ela fosse ao sebo, comparasse um livro de R$5, 00 ou R$10, 00, ou R$12, 00, que se encontre aos milhares, pois ninguém procura os importantes, ninguém se importa por esses livros, não valem nada. Se a pessoa lesse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 50, 80, imagine. Napoleão Bonaparte era o imperador da Europa inteira. Atravessava a Europa em 3 dias em uma carruagem. Em 3 dias, ele atravessava a Europa. O rastro da carruagem era o livro. Você sabia por onde ele tinha passado porque tinha um livro na margem, 1, 2, 3 livros. Ele lia e jogava pela janela. Lia, jogava fora, mais outro e outro e outro. Num dia de campanha normal, quer dizer, em guerra, o exército marchando, num dia normal, ele editou 123 decretos. Ele assinou 123 decretos. Até sobre a temporada de teatro que teria em Paris naquele ano, ele disse será isso, e só, essa peça, essa aqui, marchando, o exército marchando para a guerra, e ele definindo tudo. O direito napoleônico até hoje está lá, na França. Quando estava em Paris, reunião, ministério, todo mundo sentado, já à noite. Ele explicava o que ele queria. Quando ele percebia um dos ministros cochilando, ele chegava e dava um pontapé na sua cadeira acordando-o. Então, ele falava: ministro, a França não paga para você dormir. Logo de manhã, ele já chamava o ministro e perguntava: como estão as providências que eu mandei tomar? Logo de manhã ele já estava cobrando como é que está a situação. Já providenciou? Não? O que está acontecendo? Isto é Napoleão Bonaparte. Precisamos de muitos Napoleões. Mas parece que ele foi capacitado para uma missão muito importante, não é mesmo? Muito mais do que ele realizou.
Mas a realidade é que, se você olhar ao longo da história, você verá que teve um grande desbravador, conquistador. Passam-se 300 anos. Aparece outro tão grande quanto, mais 500, 800, 1000 anos, vem outros tantos tão grandes quanto os primeiros. Só que se você puxar o currículo deles verá que é a mesma pessoa. É o mesmo. Ele veio há 2500 anos, fez uma obra gigantesca. Então, ele vem 400 anos depois, faz outra obra gigantesca. 800 anos após, ele volta e faz outra obra gigantesca. Resultado: quantos físicos, realmente, nós temos, que fizeram? 7? Porque eram 7 vivos, em 1920, que criaram a mecânica quântica. Então, houve 7. Porque não desses 7, mas outro, já era a reencarnação de Demócrito, de 2400 anos atrás. Era o mesmo. Então, há, como se fala, meia dúzia de pessoas, que reencarnam sucessivamente, para provocar um avanço. A cada encarnação, faz tudo de novo. Então, as coisas crescem. Ele vem de novo, retoma o que já fez, continua. Outra encarnação melhora ainda mais a sua obra. Mas, não passa de meia dúzia. Agora, quantos humanos já viveram no planeta? Já ouviram falar desse cálculo? Chegamos a, mais ou menos, uns 70 bilhões, que tem nome, RG 70 bilhões. Atualmente, são 7. Desses 70 bilhões, quantos são os que fizeram? Entendeu? Com compositores é a mesma coisa. O homem vem, compõe as óperas, as sinfonias e 200 anos depois, retorna, compõe outras obras. E, sempre retornando ele faz outras obras. É o mesmo, que vem compondo, a cada reencarnação. Assim acontecem com os pintores, os escritores, com todos. Se analisar a história da arte, a história da filosofia, a história da literatura, encontrará ali 30, 50 ou mais. No entanto, não é bem assim. Nada disso. Deve haver uns 10. São sempre os mesmos. Ele escreve de uma forma adequada à época que ele está vivendo, de acordo com a instrução que teve naquela época, de acordo com os novos países que ele teve, e pronto. Mas a característica de sua personalidade é a mesma. O general vem general, e é general. O escritor vem como escritor, escritor. Aquele que é pintor será sempre pintor, porque ele retornará e fará sempre o que ele gosta. Ele gosta de pintar, então ele não reencarnará como pedreiro. Ele vem e faz o que gosta. Chega aqui, pinta de novo, ou escreve, e assim sucessivamente, até o final dos tempos. Mas, serão sempre os mesmos. E os demais, o que fazem? Nada. Sempre a mesma coisa. Uma sucessão de nada por toda a eternidade. É que vocês não veem. Mas se fossem à porta das igrejas, veria, lá, um bando deles encostados à porta, batendo papo, enquanto os botecos não abrem. É assim uma infinidade de pessoas que não faz nada, no universo. Correndo certo risco, é lógico. Mas, por um tempo, eles ficam vagando por aí. E os negativos, a mesma coisa. Os negativos fazem lá embaixo. Então, eles reencarnam e eles fazem tudo errado de novo, voltam para lá, e continuam no interiorzinho deles. E assim vai indo e vindo e sempre incorrendo em erros. Para evitar esses erros constantes, começa-se a cortar algumas possibilidades, certo? Por exemplo, tiram-se umas faculdades mentais, umas faculdades físicas, umas faculdades emocionais. Vai se limitando as possibilidades. Pois se você o deixar intacto, pode crer ele vai aprontar de novo. Então, chega uma hora em que precisa cortar. É um longo caminho até o void, se ele não parar.
Porém, até este momento, como esse elemento é muito querido, vai cortando as possibilidades, cortando. Então, a pessoa acha que é azar, que é problema genético, não é mesmo? Uma má formação congênita, os nomes são bonitos, não acha? Mas quem foi esta pessoa em vidas passadas? Quando cai nessas 12 encarnações, em que foi nada, nada e nada, numa dessas vidas ela encontrou e leu o segredo: agora eu vou ficar rico, porque será, num estalar de dedos, pela mágica, mágica. Penso, atraio, ela só esquece uma coisa que o Joel fala, e o sentimento. Sem sentimento, é puro nada. Continuando a mensagem no retroprojetor. Na mente do agora da Mirkana, você tem a capacidade de mudar o passado aparente e criar um harmônico unificado daquilo que deseja e acredita, Sentimento. E, querido, o dinheiro não é mau. Ele é energia e, no novo paradigma, precisa criá-lo de um modo responsável e amoroso. Portanto, no novo paradigma, não pode fazer o que faz atualmente em Wall Street. É simples. Não funcionará. Você pode ter o que quiser, o que precisar, mas a crença deve ser harmônica na multidimensionalidade. Não é um simples peça ilicerada do. Deve ser projetada em uma mente harmônica e clara. E a mente está acima do cérebro. A mente é multidimensional. É necessário projetar isso em todas as dimensões, na mente multidimensional. Então, não é em uma mente, de uma vida. É em todas, e todas têm que ter uma harmonia. Então, uma puxa para lá e a outra puxa para cá, não funcionará. Em todas as mentes há que ter harmonia, elas precisam estar no mesmo padrão vibratório de amor, lembra? Amor. Não funcionará ir ao banco e pôr o dinheiro lá, aplicado, na melhor taxa de mercado. O gerente pegará esse dinheiro e aplicar num subprime, porque ele não quer nem saber se você pode ou não pode pagar. Ele só quer cumprir a cota, a meta, e ganhar o bônus. Então, ele lhe empresta o dinheiro, sabendo que não tem a menor condição de pagar, mas ele não quer nem saber. Toma. Cumpri a meta, emprestei R$1 milhão esse mês, vai ganhar o aumento de salário. Todos fazendo isso. Agora, aí está o resultado. Os governos se debatem, mas não acham solução alguma. Eles se reúnem e conversam. É só acompanhar o que acontece no Fed, no Banco Central Europeu. Acompanhar para ver o que está acontecendo enquanto o despenhadeiro vai se abrindo. E eles conversam, para encontrar a solução dentro do paradigma vigente. Não tem saída no vigente. O formigueiro já acabou, tem que mudar. Enquanto isso, eles põem, e o buraco está aumentando. Fabrique, o que eles querem? Eles querem que o Banco Central Europeu emita dinheiro, tanto como igual o Fed, Federal Reserve System, emite. Eles querem que o outro também fabrique. Só que, do outro lado, existe uma mulher que pensa um pouco, e fala: emitir dinheiro é loucura. Não permito isso. O jogo fica empatado, é uma queda de braço feroz, todo mundo versus a mulher, porque ela não admite que se fabrique dinheiro. Vocês têm que se ajustar, mas ninguém quer se ajustar. Imagina, que todo mundo quer continuar como antes. É necessário trabalhar mais, cortar despesa, produzir, tem que, não. Mais um empréstimo, e aí continuamos tudo do jeito que está agora. Empréstimo, emitir dinheiro sem lastro, já sabe o que acontecerá lá na frente, certo? Mas o que é isso? Um adicto. Toma droga e outra, não. Amanhã, eu paro. Hoje, mais uma, mais outra, e ele vai indo, até, e a adicção, hoje, é do dinheiro. Precisa fabricar mais, fabrica mais,
fabrica mais, e continua tudo igual, e vão afundando. Mas, está tudo bem. Para aqueles que, hoje, estão encarnados, o que eles querem? Só empurrar esta vida. O problema será dos filhos, dos netos. Pouco está se importando. Eles só querem empurrar a encarnação. Só que não tem mais como empurrar. Então, o ajuste vai ser doloroso, mas muito pior que em 1929. A crise de L929 parecerá brincadeirinha de criança perto do tamanho do problema que está rolando hoje. Você fica perplexo, certo? Eles estão perplexos. Porque eles não se entendem. Porque fazer uma reunião, G20, G7, G qualquer negócio, e eles batem papo, tomam um cafezinho, e nada, e uma reunião, outra, e mais outra, é um pacto, outro pacto, é o de novembro, é o de junho, de maio, agora. E assim vai. Só papo furado. Mas sabem por quê? Zona de conforto. Ninguém quer sair da zona de conforto. Agora, um pedreiro na zona de conforto, o desastre é só lá na casa dele. Se ele não pagar, o fogão, a televisão, o DVD, vão tomar dele. É limitado. Agora, imagine os presidentes das maiores corporações, os presidentes dos bancos, todos os políticos e todos os governantes, na zona de conforto. Todos, só empurrando. Aí a coisa é grave, infelizmente. Então, como se acessa a mente multidimensional? Qual é a técnica? Como se faz? Nós já estamos, ao mesmo tempo, em todas as dimensões. Isso já existe, já é assim. Não existe universo físico nem material. Só existe um universo. É uma coisa só. É didático. Terceira, quarta, quinta, sexta, oitava, nona dimensão. Isto é didático. Consciente, inconsciente, supraconsciente, superconsciente são nomes individualizados para poder estudar o fígado, o coração, o pulmão. São apenas nomes. Você precisa tratar como um todo. Se tratar só um pedaço, se terá problema. Então, é a mesma coisa. Se tratar o universo apenas como a terceira dimensão, se olhar só para ela, certamente terá problema. Então, precisa olhar o estado de consciência. Nada mais que isso. É só expandir a consciência para encontrar a quarta, quinta, sexta, sétima, ética. Existe tudo. É um estado de consciência, é só. É por esta razão que foi falado: você não precisa mudar nada. Só precisa mudar a sua mente. Mudando esta aqui, muda, automaticamente, todas as outras. Quando diz que se tiverem várias, mas uma delas é contra, já não anda. Então, como é que muda essas várias e não muda essa uma? Quando você toma uma atitude, essa atitude reverbera passado e futuro, e contamina os dois, certo? Lembra-se quando falamos sobre a causação descendente? Você decide o que você quer ser no futuro e a onda vai ajustando todos os passos que você tem que dar até o que eu tenho que fazer amanhã para, daqui a 30 anos, chegar a tal situação. Amanhã eu tenho que dar esse passo. Se eu não fizer isso amanhã, não alcanço meu objetivo para daqui a 30 anos. Já serão 31 dias, porque, aqui, eu já empurrei com a barriga um dia. Se eu empurrar 2, e se der tudo certo serão 30 anos e 2 dias, e assim sucessivamente. Então, sendo definido um objetivo lá na frente, a onda volta e varre todo o passado. Quando a pessoa decide que eu vou servir a Deus, rendição, lembra-se. O que a Hipátia falou, rendição, eu não vou ver o meu interesse. Eu vou ver o interesse dele, eu vou fazer a agenda dele, não a minha, a dele.
Essa decisão mudará, começa a mudar todo o passado. Vai limpando tudo. Quando entra a onda da ressonância, se pede um ser de luz, o que acredita que acontece quando ele entra? Quando ele pode entrar? Ele muda tudo, na hora. Muda tudo. Toda a sua visão de mundo. Quando eu pergunto, está mudando a visão de mundo? Já está olhando um carro diferente, um emprego diferente, um whisky diferente. Então, o que é visão de mundo? É isso. É como ver as suas prioridades, o que é importante, o que não é. E esta é a última decisão que a pessoa precisa tomar, mais cedo ou mais tarde. Ou eu vou servir ou eu não vou servir. Porque, a primeira coisa que o povo lá de baixo fala, se você chega lá, por alguma missão, é o que veio fazer aqui. Nós não queremos nada do povo do Cordeiro. É assim que as pessoas são recebidas. Não queremos nada com o povo do Cordeiro. Mas eles sabem que não podem fazer nada. Porque se respeitamos o território deles, eles têm de respeitar o nosso. Eles têm a função deles. Do limão, se faz a limonada, então, precisa ter uma estrutura que possa controlar certas pessoas. Tudo tem sua função. Mas os negativos dos negativos, lá, bem no fundão mesmo, não querem saber de nada do povo do Cordeiro. Essa é a decisão que tem que ser tomada, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde. Neste momento, você deveria estar arrepiado de pânico e medo, até o último fio de cabelo, pela decisão que você precisa tomar agora. Pode mudar, depois, mas agora, terá de se posicionar. É por isso que se foge de mecânica quântica. Porque, como é que sairá dessa aula, hoje, neutro, em cima do muro? Domingo teve a Hipátia? Não, foi há quase 1600 anos. Não foi há 1600 anos. Foi há 3 dias, no Centro Empresarial. Martin Luther King está, em 1960, está no ponto de ônibus, em Atlanta, esperando o ônibus. Outros negros chegam perto dele. Ele está ali, quietinho, no ponto. Chega um ônibus, segregado, quer dizer, os negros sentam lá no fundão e os brancos na frente. O ônibus para, tem 2 ou 3, do lado dele. Ele está quietinho, no ponto do ônibus, só observando. Está tendo a campanha contra a segregação. Portanto, nenhum negro toma ônibus segregado, vai a pé trabalhar. O que faz? Você toma o ônibus ou vai a pé? É a decisão diária, todo santo dia. Essa é a decisão. Não sei se percebeu, mas nessas 50 e tantas palestras, houve alguma que não teve um único aplauso? Nenhum. Em algumas houve aplausos. Qual foi a palestra que teve a menor quantidade de aplausos? Qual foi? Qual? Adivinhe, quem adivinha? A de Jesus? Jesus. Foi a palestra menos aplaudida, foi a dele. E, se eu não estou enganado, em segundo lugar de pior aplauso, foi a de domingo passado, Centelha Divina. Toda vez que se fala dele, o aplauso é mínimo. Ele disse há 2000 anos: eu não vim trazer a paz. Eu vim trazer a espada. Chegará um dia em que ficará filho contra pai, marido contra mulher, irmão contra irmão. Vai dividir a humanidade ao meio. Aqueles a favor e aqueles contra. Terão que se posicionar, de qualquer forma. Não dá para ignorar a questão, não dá. Ou você é a favor ou é contra, porque muro não existe. Muro é contra. Agora, este é o público da ressonância, de 3, 4, 5 anos, que está recebendo expansão de consciência ano após ano, entrando expansão, 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 expansão. Tudo benevolente. Se esse público reage dessa maneira, imagine lá fora. Ou, perguntinha: quem vocês acham que é o chefe do projeto Ressonância Harmônica?
Quem vocês acham que é o chefe desse projeto? Essa ficha não caiu até hoje. É ele. Ele é o chefe desse projeto, diretamente. Não é que tenho A, B, C, D, não sei quantos, não há uma hierarquia, é ligação direta. Lembram de que o Hélio sempre fala: ligação direta, ligação direta. É igual à comunidade negra. No Largo do Paissandu, em frente à Polícia Federal, 8º andar. É a sede da comunidade negra, ligação direta com o governo do estado. Quem é que nomeia o presidente da comunidade negra no estado de São Paulo? É o governo. É o governador do estado de São Paulo, nomeação direta. Ele só responde para o governador do estado. Ele não tem chefe de chefe de chefe. Não existe isto, é ligação direta. E na ressonância, respondemos para quem? Você acha que essas pessoas que estão vindo canalizar respondem para quem, nesse patamar que está vindo? A minha percepção é o seguinte: depois da palestra do Zen Budismo, eu compreendi. Eu sempre me questionei quem é Hélio Couto. É assim, o todo, essa consciência divina flui através do Hélio e é ele que está falando, ele se expressando. O Hélio é a unificação com esse todo. Vocês estão vendo a carne do Hélio. Mas o que está dentro dele não é o Hélio. A cada palestra vem uma pessoa diferente. Vem uma, depois vem outra. Várias estão usando o canal, porque o canal está disponível a quem precisa passar uma mensagem, porque é difícil encontrar um lugar para passar essa mensagem. Lembram de que foi comentado, se não me engano, no DVD da Marilyn, que o Hélio falou: uma amiga minha foi à igreja, a amiga morta, e queriam fazer um exorcismo com ela. Ela precisava de ajuda, precisava conversar com alguém, então vamos exorcizar. Ela parou de procurar igreja, porque em todas, ninguém auxiliou, ninguém serviu de canal, ninguém falou: deixa entrar, vamos conversar, ver o que ela precisa. Então, é necessário um canal que dê vazão, que dê passagem, sem preconceito, sem tabu, sem condições, sem estar ligado a nenhuma religião, que seja amor incondicional e acabou. Quem precisa de ajuda? Pode vir. As pessoas que estão vindo, não têm abertura para falar em outros canais. Existem muitas pessoas que precisam falar, mas não encontram canal para se comunicar. Ninguém se dispõe, ninguém deixa o ego de lado. Porque sabe como é, o que vão dizer. É claro que vão falar demais, não é? Demais. Hélio, eu estava deitada, fiquei até emocionada, agora, no sofá, quieta, pensando algumas coisas da casa, para resolver, e veio uma voz muito forte na minha mente, falando assim: você não veio para cuidar só desta sua casa. Precisa acordar e perceber que veio para coisas maiores. Eu tenho sentido uma pressão muito grande na cabeça. E eu fiquei ouvindo mais de meia hora uma porção de informações. E era assim, era num volume, você falando agora, eu ouvi tudo, foi hoje à tarde. Pois é. Todo mundo está ouvindo isto, de uma maneira consciente ou inconsciente, ou dormindo, ou de noite, todo mundo está escutando. Mas eu não estava dormindo. Estava sendo chamada, entendeu? Volta a pergunta: e agora, e agora? E agora, fazer o quê? E agora, o que fazer? Pois é. Você precisa servir a Deus. É simples. Agora, veja bem, não dá para se voltar para dentro e fazer uma meditação. Já que estão falando, eles vão lhe dizer: a resposta está no seu coração. Siga o seu coração. O coração real, certo? Não o coração do ego. Então, pensa: seguir meu coração? Vou para a praia tomar whisky, não é verdade? É isso, eu estou seguindo o que eu gosto.
Continua o ego no lugar. Sai o ego. O que o coração real, divino, quer que você faça. Quando, no domingo, Margaret Aquila projetou aqueles pôsteres, aqueles slides na parede, vocês viram os slides da África. O que viram podem multiplicar por milhões e milhões. É daquele jeito, no Sudão, Congo, Zaire, Ruanda. Como vamos mudar? Tem que ter pressão. Pois é. Não muda nem a favela, aqui do lado. Eu sei. Eu ia falar outra coisa. Mudará na África. Eu ia falar outra coisa. Tem aqui na Vila Assunção, tem um prédio de 18 andares, 2 por andar, ou 4 por andar. Digamos 80 apartamentos. Terá uma reunião de condomínio, onde se votará um aumento de despesa, providências a serem tomadas, benfeitorias para o condomínio. O que for votado, o que for aprovado, terá de pagar, certo? Senão o condomínio processa. Sabe quantos vão? 12 ou 15 dos 80 que vão votar, e o dinheiro terá que sair do seu bolso, entendeu? Porque, por exemplo, a síndica resolveu fazer uma reforma na entrada do prédio e trocará umas coisinhas aqui, um sofá ali, outro sofá acolá, um quadrinho na parede, o piso, entendeu? Ficará, por exemplo, R$ 20.000. E são poucos que comparecem para decidir o que é de interesse de todos. Tudo bem? Não vai mesmo. Pois é. Então, se não participa nem da reunião do seu condomínio, que votará a despesa para você pagar, imagine as criancinhas da África. Como ela, uma aluna, falou, as criancinhas da favela aqui do lado, é só atravessar a rua. Durante este ano todo, tentou-se juntar 25 domésticas, faxineiras, pedreiros, serventes de pedreiro, seja lá o que for, e pôr nesta sala para dar uma palestra específica para eles, o povo da periferia. Quantas pessoas nós conseguimos? Nenhuma. Não se conseguiu trazer uma pessoa desse nível para se gravar um DVD para eles. É isso. Agora, o DVD sairá e chegará lá. Os que já têm os 20 DVDs, algum deles conseguirá penetrar lá? Não consegue, também não acontece isso. Mas é o estigma deles, nasceram para servir, entendeu? São pobres. Dentro da mente deles existe esse estigma. É duro, não conseguem vencer isto. Pois é. Só que se o Martin Luther King acreditasse nisso, ele não teria ficado lá no ponto do ônibus e não teria acabado com a discriminação racial. Se o Mandela não acreditasse. E assim por diante. Então, não importa o que eles pensam. Quem está um patamar acima tem a obrigação de ajudar, porque tem consciência. Não é manipular, é abrir, expandir a consciência de quem precisa. Caso contrário, mas, expandindo a consciência, aumenta a responsabilidade. E quem está na zona de conforto, não quer. Não é só a gente da favela. É de qualquer lugar. L. Couto e Oxo 713, sim, de qualquer lugar, de qualquer lugar. Pega qualquer pessoa, de qualquer nível. Aumentar, abrir, expandir a consciência. Aumenta a sua responsabilidade. O ano que vem, dezembro do ano que vem, terá outra dessa, certo? Provavelmente. Não terá outro curso deste, mas nós vamos ter uma palestra anual, semestral, alguma coisa qualquer desse tipo e, eventualmente, se fará uma palestra ou outra para se gravar um DVD específico. Adivinha o que acontecerá? Nada. A mesma coisa. Hélio deixa entender melhor esse negócio da consciência, dos multiversos, que você explicou sobre a multidimensionalidade. Na verdade, quando se falou da consciência, você tem esse patamar, não é?
onde eu saio da palestra, por exemplo, vou trabalhar em função dessas crianças pobres. Você gerará algumas atividades, algumas coisas, você fará com que elas tenham uma melhora. Se já superou esse patamar, então, você procurará novas ações para atingir outras pessoas, outro tipo de perfil, outra população. Então, é assim, parece que é um galgar de patamares. É assim que se vai conseguindo, também, sentir essas novas consciências, essas supra, hiper. É assim que funciona também. Primeiro, não vamos trabalhar para criancinha nenhuma, nem para pobre nenhum. Trabalha-se para Deus. É Deus. Para Deus. Segundo, em última instância, você não está trabalhando coisa nenhuma para Ele, porque você está trabalhando para você. Ele não precisa de você, certo? Ele não precisa de nada, nada. Ele tem tanto amor, que Ele, vou lhe dar oportunidade de viver. Toma e seja feliz. E você tem a minha capacidade. Crie, à vontade, sem tabu, sem preconceito. Vá em frente. Então, a pessoa não está fazendo nada para Deus. Ela está fazendo para ela, por ela. Agora, quando ela sabota a capacidade criativa que tem, ela está prejudicando os irmãos, e é aí que o negócio pega. Porque se pede que a pessoa dê o máximo. Porque, quando ela dá o máximo de si, ela acaba ajudando todo mundo que está à sua volta. Mas, se ela não dá o máximo, as pessoas que teriam outro crescimento, não o têm. Então, ela está prejudicando, porque precisava que esse aqui fizesse alguma coisa, para que aquele ali tivesse um crescimento maior ainda. Se um time entra em campo com um jogador da ponta direita que não dá o máximo de si, o que acontecerá? Enfraquece aquele lado. Não sai nada. Todos os outros jogadores do meio e da direita têm que se esforçar o máximo porque o parceiro da direita está lá, só fazendo o mínimo. Perceberam o problema? Ele precisa fazer o máximo para que cada um faça o máximo, aí o todo se desenvolve. Agora, se cada um não faz a sua parte, o problema vai ficando maior. O jogador da esquerda desanima e o meio de campo também. Apenas o centroavante está se esforçando, correndo de um para outro lado até que acaba tendo um infarto e morre. Por quê? Porque os outros 9 só se encostaram. É isso que acontece. Porque Mandela precisou ficar durante 28 anos, na prisão. Porque Martin Luther King precisou tomar um tiro na cabeça. Porque Gandhi precisou tomar tiro. Porque só tinha ele. Se nós tivéssemos 1 milhão de indianos, ali, pressionando, ele não precisaria morrer. Nenhum deles vem para morrer ou nada disso. Acontece que é solo, é carreira solo, porque ninguém mais faz. Então, a pessoa tem de lutar sozinha. Assim, fica fácil eliminá-los, não é mesmo? Só que a força dessa pessoa é tamanha que ela luta 10, 20, 30, 40 anos, e ela, sozinha, muda o sistema. Porque é tão vergonhoso o processo, que os outros começam a se mexer o mínimo. Quando Gandhi falou, vocês não vão se entender. Então, eu vou parar de comer. 1, 2, 3, 5, 10 dias, quando ele já estava quase morrendo, aí eles se entendiam. Davam soro para ele. Ele voltava. Em pouco tempo, começou a discussão, a política de novo, 1 grupo, 2, 3, 4, já parava tudo. Eu vou parar de comer de novo, parava de comer, e assim foi. Era a arma que ele tinha, era. Eu vou sofrer, até vocês se entendam. Foi a vida inteira. No lugar que eu frequento tem um trabalho grande de assistência ao sertão nordestino. Em alguns estados não se conseguiu implantar por causa da violência.
Prestar assistência para a população era um perigo muito grande, inclusive de vida. Então, ficou em Alagoas, Ceará e Pernambuco. Tinha-se o sonho de estender esse trabalho para lá, mas o mentor espiritual do projeto vetou, pelo menos por enquanto, disse que é muito perigoso prestar assistência a esse povo, naquela região, pela questão da violência, milícia armada. Você sabe o que falam aqui. Porque não se pode falar daqui para cá, daqui para cima, nos centros. Porque as pessoas não vão entender. Então, mantém-se a mensagem nesse patamar que está. 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100 anos. Não sei até onde vai. Mas, agora, estão recebendo mensagens de que se deve pôr mecânica quântica, palestra de mecânica quântica no centro, certo? Tem centro que já tem. Mas os mentores estão falando. Tem que pôr palestra de mecânica quântica no centro. Pois é. Quantos anos ainda ficaremos falando no patamar que está, onde as pessoas ficam alegres e felicíssimas? Não assustou, não questionou coisa nenhuma, e tudo fica como antes. Nós vamos ficar quanto tempo desse jeito? Mais uns 150 anos. Pois é. Se fosse desse jeito, para não assustar o povo, Allan Kardec não teria começado há 150 anos, entendeu? Porque, quando ele começou, foi um escândalo, porque tinha aquele paradigma absurdo, materialista, e ele ousou começar a falar não é nada disso, não. A coisa é assim, assim e assim. Não escandalizou todo mundo. Até hoje. Ele teve que dar o salto, teve que fazer, teve que questionar. O povo teve que ser mexido, entendeu? De um jeito ou de outro. Se vão fazer ou não vão fazer, mas se fez a palestra, ninguém sai igual da mesma maneira que entrou. A questão é essa, agora. O que o Hélio ouve, quando ele tem contato que não se pode falar, por quê? Sabe? Vai assustar as pessoas. Elas vão saber que existe o void quando? No livro do André Luiz o void é citado, não é? Pois é. Eu fico até assustado, mas não sei o que tem no passado, e isto me assusta. Eu não sei o que eu vivi, não tenho recordação de outras vezes. Esta história me assusta. Agora, a mecânica quântica tem uma compatibilidade muito grande, é muito lógico, porque é verdade. Nós ouvimos e entra, assim, e entendemos tudo, não é? Existem livros escritos em 1861, se não me engano, falando de átomo, de vibração, de frequência, de tudo. Sabe quando foram entender que tinha elétron? Em 1900. Existe livro do André Luiz que ninguém entende. Nos livros de 1860 já tinha tudo isso, dentro da comunidade espírita. E, até hoje, se ver, não sabem o que é um átomo, próton, elétron, e as consequências disso. Por exemplo, as pessoas que leram o livro e assistiram ao filme, questionam por que existe uma muralha em volta do nosso lar, com armas eletromagnéticas. Filme Nosso Lar, 2010. O questionamento e por que acham que do outro lado é o céu, a santa paz, o descanso eterno. Entenderam? Precisa ter arma eletromagnética, a cidade necessita estar murada, para se defender do ataque dos negativos. As pessoas pensam que irão descansar, do outro lado. Quando acordar terá que trabalhar, e estudar. Senão, lá não existe lugar. Amigo, terá que decidir. Se ficar aqui precisa colaborar. Na inutilidade, não dará certo então, é difícil. Mas, terá que mudar isso. Porque o Amit Goswami pode vir dar uma palestra no centro espírita? Agora, só pode falar dupla fenda. Não pode falar nada mais.
Fala-se dupla fenda, falou grego e ficou assim mesmo. Não pode ser essa mecânica quântica. Se falar sobre mecânica quântica nas universidades, não agregará nada. Terá que falar vácuo quântico, quando é momento que os obsessores pulam na sua garganta, porque se falou vácuo quântico. Realmente, está fazendo algo que dá resultado, quando eles partem para cima de você. Ninguém chuta cachorro morto. Enquanto não te chutarem, é porque você não está fazendo nada, nada. Na hora em que começar a perseguição, agora sim, está se mexendo nos interesses lá de baixo. Agora teremos uma expansão. Está mexendo nos interesses aqui de cima também, porque é tudo a mesma coisa, certo? É uma parceria. Vejam o que o Joel disse aqui. Por este prisma, podemos compreender que não há um universo espiritual e um universo material, mas o que nos apresenta como o nosso mundo é o Verbo feito carne, o Espírito tornado visível, ou a consciência que se expressa como uma ideia. Então, a primeira coisa é tirar essa ilusão que há dois mundos, onde existe o mundo material e o mundo espiritual. Assim que suprimir esta ideia, a mudança começa a aparecer. Começa a aparecer dinheiro. Começa a aparecer cliente. Começam a aparecer os negócios. É necessário eliminar esta ideia do mundo material, onde existe uma divisão, onde há um lado aqui e outro ali. Isto é só percepção. É não a solução. O lojista foi em muitos outros lugares, e não encontrou solução. A venda dele caiu 80% de um mês para o outro. Quando ele sentou na frente do Hélio, a primeira coisa que o Hélio fez foi investigar o que existe do outro lado. Entendeu? O Hélio não tentou analisar economia, mercado, produto, a demanda, a oferta. Ele foi direto ao outro lado. Depois, num estalar de dedos, resolveu o problema. Todo o faturamento voltou para a mão do lojista. Por que não se procura uma visão só material? Olha-se o todo, entendeu? Você abarca o todo, não se fica olhando uma coisa ou outra. É uma coisa só, todas as dimensões. E isso é o quê? Um estado de consciência, porque as dimensões não mudaram de lugar, não aconteceu nada diferente. Só mudou a forma de ver o mundo. Só isso. Você olha como espírito. Só mais uma coisa. O André Luiz tem uma coleção de 16 livros, a maioria de forma romanceada, todo mundo lê tranquilo. Então existem 2 livros, Evolução em 2 Mundos e Mecanismos da Mediunidade, que vão mais para o lado científico. Esse ninguém lê. Eu tentei ler e não consegui. Vou continuar tentando. Acho que com a ressonância eu consigo. Desculpe fazer esse comentário. Pois é. Por quê? A mentalidade ainda é mágica, entendeu? Eu vou à igreja, faço inúmeras orações, acendo inúmeras velas, faço vários sacrifícios e, em troca, eu devo receber alguma coisa, negócio. Vou fazer negócio, aplacar a ânsia, aplacar a ira divina. Então, pegava a criancinha, colocava no forno, certo? Baal. Para aplacar a ira de Baal, ver se Baal faz ganhar na Mega Sena ou vencer o inimigo. Veja se a batalha estava correndo solta e o negócio estava meio a meio, 50%, 50%. Chama e pega aquele indivíduo, traga ele aqui e mate-o. Matou, fez uma oferta de sangue, nosso exército ganhou. Está escrito. O pior é que está escrito. Olha lá. Fizeram um sacrifício humano para ganhar em uma batalha. Como é que pode um negócio desses? Bem, o quanto que evoluiu. Então, o estado de consciência da humanidade é uma coisa lastimável. Toda vez que se tenta elevar um pouquinho, o resultado é o que vocês já conhecem. E livro, então?
Enquanto é um romance, principalmente se for um romance romântico, está tudo certo, porque se for romance do Rochester, então já o povo reclama. E, entendeu? Porque, como o Conde Rochester escreve tipo pão, pão, queijo, queijo. Não. É muito realismo, não queremos saber disso. Existe um romance dele que descreve com mínimos detalhes uma amarração, dessas amarrações de amarrar a mulher, o homem etc. Inteirinho descrito, o que acontece na pessoa que está sendo amarrada, e depois o que acontecerá com quem mandou amarrar. Retornando à transparência. Para obter um salto de harmonia em nossa vida, não temos de nos desfazer, nem mesmo mudar este universo material efêmero, mas bastará corrigirmos a visão limitada que temos da nossa existência. O meu reino não é deste mundo. Somente quando soubermos transcender o desejo de melhorar nossa vida humana é que compreenderemos o sentido desta mensagem vital. Quando deixamos os limites do aperfeiçoamento humano, temos o primeiro vislumbre do significado das palavras "eu venci o mundo", que ele está dizendo. Quando parar de querer consertar sua casa, de melhorar de casa, de trocar de carro, de arrumar um emprego, ter outro emprego etc., etc., é que tudo será resolvido. Assim que parar de querer consertar este mundo que você acredita, na Maya, que é a rendição, que é trocar de consciência, que é expandir. Viram o bóson de Higgs? Quando ficar provado, está por um triz achar o bóson. Quando ficar provado que o bóson sai de uma energia, uma ondinha, e adquire um comportamento de massa, e sair na televisão, como deu ontem, mudará alguma coisa. Ficará provado. Não existe mundo material. Quando aproxima, aproxima e aproxima, se achará o bóson de mais um pouquinho, encontrará uma onda. Quer dizer, não existe parede, não existe coisa nenhuma. Comporta-se como dizia o Heisenberg, o elétron é uma tendência, ele não é uma coisa. Ele falava, não é uma coisa, é uma tendência. Ele tende a se comportar como elétron. O próton troca de estado 11 vezes seguido e volta a se comportar como o próton. E então ele continua trocando de comportamento e volta a se comportar, só que, como é muito rápido, para o nosso efeito grosseiro, você pode fazer química e achar que o próton é um indivíduo estável. Ele vai se comportar. Eu cutuco aqui, ele pula para ali. Eu cutuco aqui, ele pula para ali. Então, eu chamo de ciência. Toda vez, eu cutuquei, ele pulou. Eu cutuquei, ele pulou. Não, existe uma lei, mas isso é desse mundo grosseiro, que a cadeira está parada. Só que a cadeira não está parada. A cadeira está se mexendo. Se apontar um laser ali, ela está se mexendo 10, 16 o tempo inteiro. Eu achei legal que isso foi a matéria principal do Jornal Nacional de ontem. Deixaram para passar no final. Tive que esperar tudo para assistir no final. Pois é. Tem que traduzir o que significa isso. Não é? Fizeram o experimento. Traduzir o que significa, então fica, que é a questão. Então, ficou claro. O conteúdo da transparência é quando deixamos os limites do aperfeiçoamento humano. Você para de querer consertar as coisas. Mas como é que vai parar de consertar as coisas se continua sendo humano? Não vai. O problema é esse. É que nenhum humano deixará de querer casa, carro, apartamento. A pessoa só para de se preocupar quando desaparece o humano e só existe Deus ali dentro. E Deus não está preocupado em comparar casa, carro, apartamento, porque ele tira casa, carro, apartamento do nada, dele mesmo, do vácuo quântico. Ele emerge, emana, ouro, diamante, planetas, galáxias. Portanto, considera que ele está preocupado com casa, carro, apartamento. Mandela se preocupava com
Onde eu vou morar? Nunca pensou nisso. Gandhi morava num barraco, uma choça, acham, no chão. Ah, mas quem quer levar a vida de Gandhi? Ninguém. Precisa toda a mise-en-scène. Esse é o problema. É isso que está falando. Soltar. Precisa soltar. Então, entra ano. E sai ano, entra ano. Sai ano e não solta. Não solta porque continua sendo humano. Eu vou só dar um exemplo para avaliarem o tamanho do problema. É necessário divulgar o site da ressonância harmônica se quiser ajudar. É possível para vocês usarem o vosso próprio Facebook, ou não. Ou terá que usar o Facebook do Hélio? Esse é o problema. Ah, mas o que eu vou escrever no meu Facebook sobre a ressonância harmônica? O que o povo pensará de mim? Eu tenho que falar, porque o Hélio não falará essas coisas. Se deixar, o Hélio não vai, porque o Hélio acha constrangedor ter que dizer nesse nível, entendeu? Então, eu tenho que falar. Ainda bem que o Veno, vou embora, e o pepino sobra para ele, certo? Mas é ridículo. Precisa editar os livros, fazer tonelada de coisa de divulgação, e enquanto não entenderem o que é a ressonância harmônica, uma pedrinha não sai do lugar. Então, quando o Hélio falou, ninguém entendeu a ressonância, nossa! Aquele dia ferveu. Aquela semana a coisa ferveu. Até hoje o Hélio escuta. Por que falou isso? Só que a pergunta que não quer calar continua no ar. Será que entenderam? 2 semanas atrás, na Casa Verde, veio uma pessoa, pela segunda vez, tinha vindo aqui pela primeira vez, voltou. Aqui, tinha feito alguns pedidos. Entrou na sala, levou um livro. Entrou na sala, ele dava pulo. Nossa! Agora eu entendi. Nossa! Agora eu vou fazer, agora acontecerá. Agora eu entendi o que você faz, você acha. Mas, de um mês para o outro, ele deu um pulo desse tamanho. Ele já acha que, no outro mês, à medida que ele for expandindo, então ele vai vislumbrar. Epa. Quando ele pegar uma página do livro e começar a ler, parágrafo por parágrafo, o que está escrito ali. Transferência da informação de um arquétipo, o que significa isso? Talvez não queira entender porque é bom, e agora, o que eu faço com isso? Se eu posso pedir uma coisa dessas, e depois? Quando esse ser entrar, o que ele vai querer fazer? E eu vou querer continuar na zona de conforto. Com o meu problema de casa, carro, apartamento. É uma boa distração essa coisa de casa, carro, apartamento. Melhor que doença, não é? É melhor. Doença dói. Então, é melhor a pessoa se distrair. Eu preciso trocar de carro, trocar de pneu, e assim por diante. Portanto, fica sempre com essa história: trabalho, profissão, casa, carro, apartamento. Quem já tem uma idade a mais, tem um pouquinho de doença, de somatização, então se distrair com as doenças. Porque, se ficar bem, como é que faz? E os relacionamentos, a mesma história. Ou é casa, carro, apartamento ou é relacionamento. Enquanto não achar o relacionamento, nada andará. É o contrário. Não cai a ficha que, primeiro você fica bem, depois vem a casa, carro, apartamento, relacionamento e vem tudo. Mas, primeiro, buscai primeiro o reino dos céus e tudo o mais vos será dado por acréscimo. Já foi dada a receita do bolo. Primeiro, o reino dos céus. Segundo, vem tudo. Não existe problema de abastecimento, de escassez de recursos. Mas se inverte. Não, porque, primeiro eu tenho que fazer a vontade dele. Não, de jeito nenhum. Eu não sei o que ele quer.
pode não bater com a minha igual àquela outra. E se não bater com a minha vontade? Eu não quero saber disso, como diz o outro lá de baixo. Nós não queremos saber de nada do povo do Cordeiro. Explicitamente. Pelo menos eles têm uma coisa clara. Voltando à transparência. Somente aqueles que aprenderam a manter sua atenção nas coisas do espírito saborearam a completa alegria do lar, do companheirismo e dos empreendimentos de sucesso. Somente aqueles que, em certo grau, se centraram em Deus, encontraram segurança, proteção e paz em um mundo combalido pela guerra. O pensamento espiritual não nos afasta do nosso meio normal, não nos priva do amor e do companheirismo tão necessários para uma vida plena. Ele apenas coloca tudo isso num nível mais alto, onde não mais dependemos da sorte, das mudanças ou do azar, onde se manifesta o valor do que chamamos de cenário de vida. Então, é difícil entender o que o Joel falava. Somente aqueles que aprenderam a manter o seu foco no positivo, no espírito, é que terão tudo o que precisam para ter uma vida plena. Os que não mantêm esse foco, vão se debater com casa, carro, apartamento, eternamente. Porque acham que vem de onde a casa, carro, apartamento? É ele que fornece. Seria óbvio ululante falar um negócio desses, depois de 2000 anos. Iluminação. O desenvolvimento da consciência espiritual começa quando, pela primeira vez, percebemos que aquilo que aprendemos através dos sentidos da visão, da audição, do olfato, do tato e do paladar, não é a realidade das coisas. Retirando por completo a atenção das aparências, o primeiro raio da iluminação espiritual nos traz um fulgor do divino, do eterno e do imortal. Por sua vez, torna as aparências menos reais para nós, tornando-nos, assim, mais receptivos à iluminação. Isto é, quanto mais você aumenta sua percepção, mais ela aumenta e mais ela aumenta. É uma espiral crescente. Quanto mais você se ilumina, menos importância se dá para esse lado material. Vai se afastando. 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 Afastando e afastando. E não vai perdendo matéria nenhuma. Então é que terá as coisas. Mas, se julgar que o Gandhi era um miserável, então não tem solução. Porque, se o patamar, se o parâmetro for quanto esse indivíduo tem no banco, qual é o carro, qual é a casa, quantos metros quadrados tem o apartamento, as fazendas, etc., etc. Por esse paradigma materialista, esse indivíduo é um fracassado. Então, ninguém quer ser Gandhi. Agora, se você soubesse a consciência que Gandhi tem, a alegria, o desenvolvimento, a realização que Gandhi possui. Mas, como é que se entenderá a consciência do Gandhi, se não igualar a sua com a dele? Você só poderá sentir o que o Gandhi sente quando você entrar em fase com ele, comprimento e amplitude de frequência. Caso contrário, ele é um excêntrico e pobre. Por isso que todo ser espiritualizado que vem para provocar uma mudança, ele não é compreendido e não é seguido. Porque está todo mundo no paradigma aqui de baixo, vem um que está aqui em cima. Esse daqui, de cima, ele não está ligado nessas coisas. Ele não precisa, ele já é, ele não precisa. A realização dele não é uma TV de 50 e tantas polegadas. Ele não precisa. O indivíduo tem o poder de tirar 300 milhões de pessoas da Inglaterra e mudar de domínio. Acha que esse indivíduo está preocupado com uma televisão, um DVD ou um carro? Olha o poder que ele tem. Só por isso aí, já deveria ser motivação suficiente, não? Olha, mas, o sentido pessoal de eu estar ocupado em ter, em obter, em desejar, em conseguir e acumular. Enquanto o verdadeiro está empenhado em dar, conceder, repartir e abençoar, então, já viu? É antagônico.
O verdadeiro alimenta sua vida do centro de seu próprio ser, abençoando todos os que dele se aproximam. É reconhecido pelo seu altruísmo e desinteresse, por não buscar o reconhecimento, a recompensa ou qualquer engrandecimento pessoal. Não se trata de uma entidade sem vigor ou de um boneco que possa ser manipulado pelos mortais. De fato, não pode nunca ser visto nem compreendido pelos mortais o que eu acabei de falar, Joel escreveu. De fato, ele nunca será compreendido pelos mortais. O ser que se alimenta do seu próprio centro. A centelha alimenta o ser. Ele não precisa de mais nada, só disso. Como é que os mortais vão enxergar uma coisa dessas? Não compreendem, sofrem. Também está no caminho. Agora, leiam essa parte aqui. Foi revelado, vezes incontáveis, que o talento, habilidade, educação e a experiência de cada indivíduo são de fato a consciência que se desdobra em caminhos individuais. Uma única consciência se desdobrando, como artista, músico, vendedor, homem de negócios, ator, etc. Seguese, disso, que a consciência que se expressa a si mesma, nunca está sem oportunidade, reconhecimento e aceitação. Assim, não pode haver dom sem reconhecimento, um talento ou habilidade sem expressão, um esforço sem recompensa, uma vez que todos os esforços e ações são consciência expressando suas infinitas capacidades e possibilidades. Lembra? Infinitas possibilidades. A percepção consciente desta verdade fará dispersar a ilusão de desemprego, a falta de recompensa ou de reconhecimento. Contudo, guarde muito bem, a repetição destas palavras sem uma parcela de sentimento da verdade que encerram, serão como nuvens sem chuva, vãs repetições, nada. Portanto, Joel se antecipou. Quanto? 70 anos, 80 anos, a livro O Segredo. Tudo o que está lá no segredo está dito nessa frase aqui. A repetição de afirmações. Afirmações positivas. Eu sou próspero, escrever 400 vezes no papel, sem uma parcela de sentimento, isto é, sentir. Passar na frente do restaurante e falar, e pensar assim. Ah, eu não posso comer aqui porque eu não tenho dinheiro, acabou. E escreveu 700 vezes. Entenderam? Joel escreveu há quanto tempo? Joel entendia exatamente a questão da metafísica, de como que manifesta a riqueza, a cura e tudo o mais na vida de uma pessoa. Ele falava, para de pôr foco no problema. Solução. Não adianta querer curar o fígado doente. O fígado não está doente. O fígado está perfeito. Mas a pessoa precisa olhar o fígado doente. Mas é uma ilusão, ele está perfeito. Enquanto não conseguir sentir isso, é zero. A casa não aparecerá, o carro não aparecerá, a cura não acontecerá. Não acontecerá nada, enquanto não sentir. Imaginou que quer um apartamento. Você sente isso? É seu. Pensou, criou. É seu, está feito. Você sente. Se não sentir, é nada, como vãs repetições ou nuvens sem chuva. Por isso que não acontece. Visualiza, 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 e não sente. Pensou, está criado. Vai cuidar de outra coisa. Pensa no segundo apartamento, porque esse que você pensou, de 200 metros quadrados, já está feito. Começa a pensar no segundo apartamento, ou lá da praia, ou começa a pensar outra coisa. Outro carro, outro avião. Não mesmo, outro avião. Porque aquele avião, número 1, ele já está criado. Mas, não, né? Enquanto não aparecer outro avião, não acredita. Enquanto o carro não entrar na garagem, não acredita. E depois, o que aconteceu? Não acreditou, cancelou.
cancela no mundo atômico. Estava a imagem, a forma pensamento. Quando se duvida, aquilo faz assim, estalar dos dedos, desintegra. Aquela forma pensamento, ela entrará nessa dimensão, se você deixar. Mas, quando se duvida, você não mantém aquilo no ar. Você parou de acreditar. Não consigo emprego, não consigo isso, não consigo aquilo, é tudo assim. Então, o que mais se falará? Pega o livro do Joel e lê 200 vezes, até que caiu uma ficha, porque, depois desses 16 DVDs, vai fazer 17, 18, vai explicar de novo. Tem 35 transparências do Joel, ali, só de um pedaço do livro dele. Explicar parágrafo por parágrafo. E então? Se não sentir isso, agora, do início do curso até agora, o que mudou? Essa é a pergunta que devem fazer. De março, quando começamos o curso, até 14 de dezembro. Mudou? O que mudou? Mudou quanto? Porque está recebendo mastigado aquilo que, antigamente, ninguém falaria para vocês. Vocês teriam que ler e ler e ler, 10, 20, 30, 40 anos, os livros não estavam à disposição, e ainda saber o que precisa ler. Hoje é dado mastigado, mais mastigado e mastigado. Agora, se não houver um trabalho individual de expansão da consciência, porque, pega aqui e dá para um pedreiro ler. Observe se ele conseguirá entender isso aqui. É grego. Ele falará, o que? Não consegue nem entender o vocabulário que está aqui. Você conversa com uma atendente no shopping, ela está com um problema de relacionamento e quer uma orientação do Hélio. Então, faz-se uma pergunta: algum problema de libido? A moça fala assim: o que é isso? Não sabe o que é isso. Vê o nível de vocabulário. E o que é um nível de vocabulário? É o nível de consciência que a pessoa tem e a capacidade de abstração. Precisa descer no nível mais materialista possível, porque qualquer vocabulário abstrato, elas não têm a menor ideia do que é. Percebem? Então, quando assistem ao filme Planeta dos Macacos, A Origem, aquilo é altamente instrutivo. Todo mundo devia assistir. No final do filme, qual a habilidade que ele ganha, que ele desenvolve? Falar, falar. O César. E o César, nesse filme, é o Buda. O Buda. O ex-dono dele ou o dono dele, vai à prisão, onde ele foi recolhido e consegue com um mandado a libertação do César. Fala: César, você está livre. Abre a jaula. Vamos. O que o César faz? Ele pega a jaula e fecha. Eu não saio daqui enquanto os meus irmãos não saírem. Quem fez isso na história, por exemplo? O Buda, Siddhartha Gautama. Ele não vai embora enquanto o último não se iluminar. Ele fica ajudando. Isso é o Buda. Então, em Hollywood tem que ser desse jeito. O que dá para falar? Portanto, precisa de um filme. Pega, coloca, e aí põe uma atitude no macaco, e ele chegou e viu o que acontece com os irmãos dele. Agora, como é que ele chegou nesse grau de evolução? Porque foi transferida a informação para ele. O filme é pura ressonância, aquilo, feita de outra maneira. Mas transferiram tanta informação que a consciência foi expandindo. E foi expandindo. Expandindo. Expandindo e expandindo. O que ele faz no filme? Ele descobre a maneira de exponenciar os irmãos. Então, ele vê a forma de fazer e coloca para todos. E, todos cresceram, exponenciaram, porque ele passou a fazer aos demais. Então, é uma metáfora do budismo, esse filme. E o nome dele foi baseado em Caio Júlio César, certo? Porque está lá o livro, em cima da mesa, lá no quarto do dono dele, de onde que ele tirou o nome César. Caio Júlio César.
E se você vê, quando teve o combate, quem que determinou toda a estratégia de combate? Foi o César. E como é que sabe que ele está expandindo a consciência? Pelo olhar dele, pelo olhar. Quando observa o olhar do César, nesse filme, e veja o olhar de um chimpanzé, no zoológico, aí, uma foto de qualquer chimpanzé. Avalie só o olhar, enquadra o olhar. Veja o olhar de um e o olhar do outro. No filme Planeta dos Macacos, A Origem 2011, começa com o olhar de um gorila normal e o olhar vai mudando até se tornar um olhar humano, humano normal. Pois é. É neste momento que se vê o grau de consciência da pessoa, pelo olhar. Um gorila é daquele jeito, um chimpanzé é daquele jeito. Você não vê nada nele. Você olha e você vê. O que tem naquela alma do chimpanzé? Nada, está adormecida. É puro instinto. Quer dizer, não tem consciência nele. É mínimo. Agora, pega um humano qualquer, no olhar percebe o grau de consciência. Agora, no caso da ressonância harmônica, se as pessoas viessem pela primeira vez, fotografa o rosto e um mês depois tira outra foto do rosto, 60 dias depois, 90, e assim continua. Tira uma foto por mês do seu rosto, com o olho aberto, e vai guardando, vai documentando, e a ressonância entrando, vai olhando. Vê a diferença que existe entre o que está deixando a onda entrar, no olhar, na face da pessoa. Quando a pessoa senta na frente do hélio, só de olhar dá para saber se a pessoa está deixando passar ou não está deixando passar, porque em um mês a diferença é brutal, se a pessoa deixou passar. É possível ver no olhar da pessoa e, é claro, nos músculos faciais também. No olhar. Então, bastava a pessoa fotografar a cada 3 meses, 6, 9, 12, 15, 18. Compara, avalie sua fisionomia, o olhar, com 6 meses de ressonância, com um ano e meio. Observe. Se fosse possível, fotografar as pessoas que começaram e abandonaram a ressonância. Fotógrafa antes de iniciar a ressonância e depois que abandonou, tira fotos sucessivas, 6 meses, um ano e meio, e continua fazendo a pesquisa do olhar para verem onde vai parar. É assim, vai decaindo, vai descendo. É horrível. De vez em quando encontramos os que abandonaram, quando a pessoa vem, passa por algum lugar, vem tomar um chazinho. É horrível. A pessoa não se olha no espelho. Se a pessoa parasse para olhar no espelho, o que ela era quando ela veio, 3 meses, 6, um ano, ela veria. É o retrato de Dorian Gray Oscar Wilde, 1891, líquido e certo. É terrível. Ou é isso, sobe, ou é isso, desce. Não tem. Se as pessoas parassem para perceber, pegassem o histórico, você começou a fazer. E parou quando? Faz quanto tempo que parou de fazer a ressonância? Olha nos olhos. Ou brilha ou não brilha, ou vai para a luz ou vai para as trevas. Isso nunca foi dito, hein? Nunca foi dito sobre a ressonância harmônica. Mas, quanto mais o tempo passar, mais será aberto. Mais será aberto, aberto e aberto. Então, é livre-arbítrio. Quando a pessoa faz a opção, a ressonância é um serviço da luz. Se não quer mais luz, então se vai, como é que, morfologicamente, você evoluirá nas trevas. É um negócio assim, decrescente, vai decaindo. Vai endurecendo, entendeu? A boca, toda a musculatura, vai enrijecendo, vai ficando amargo. A vida é uma batalha, a vida é uma guerra, amargura, artrose, artrite, reumatismo, vai se recolhendo. Porque nos filmes do povo negativo o formato deles é garras.
e arquetípico. Mas por quê? É porque eles são assim mesmo. Eles vão se contorcendo. Porque, ou você vira fóton ou regride. Quando alguém senta na sua frente, no atendimento, se comunica só com a centelha divina de cada um. Sim, sim. E então, o olhar é diferente. E o colapso que a pessoa está fazendo para continuar resistindo, resistindo e resistindo. Porque, imagina, é fácil para determinar. Caso isto aqui continuasse, vocês viessem aqui periodicamente, nas aulas de quarta-feira, é insuportável. Bom, uma grande parte que veio na primeira vez já não veio mais. Depois, existe uma parte que começou em agosto, setembro, outubro. É insuportável, porque é como a outra que veio na quinta-feira falar. Você deu uma dura. Então, é uma dura, duas, três, toda vez aperto bastante. Aperto. 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 Aperto e aperto. A pessoa, ou a pessoa muda ou a pessoa desiste. Porque, o que é? Sadomasoquismo. Você está sendo cobrado. 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 Cobrado, cobrado, e nada. Fará outra coisa. Vai se divertir, vai se distrair pelo menos, porque ao ouvir cobrança do povo da luz, sistematicamente, e não agir é horripilante. Começa em março de 2012. Haverá um salto gigantesco. Então, girará para valer o parafuso. Em abril, mais ainda. Em maio, mais. Em junho, mais. E assim vai, até a nossa parte nós faremos. Paciência. Agora, pensa, analisa. Porque não dá para não tomar um partido nessa situação. Tudo o que estamos fazendo são canalizações. A cada vez vêm pessoas diferentes e continuarão chegando outras, algumas voltarão, porque está aberto o canal para todo mundo. Só que o patamar da coisa será apertado, apertado, apertado. Então, quando a pessoa fala assim, mas se eu tivesse vivido há 2000 anos e o que adianta fazer média, fazer política, tentar manipular quem está ali? Mas, é o que sempre fazem. Então, de qualquer maneira, temos os 16 DVDs, serão lançados 3 por mês, a partir de janeiro e até maio todos estão disponíveis, dessas 16 aulas. Então, vocês terão, em DVD, o único curso de mecânica quântica e ressonância harmônica canalizado, do mundo. Ponto. Pode ter 200 milhões de cursos de mecânica quântica por aí. Só existe um canalizado. Então, foi dado por uma pessoa do outro lado, e do outro lado se sabe, exatamente, se é o bóson de Higgs, se é a supercorda, quantos quarks existem. Estão entendendo? É diferente de vir aqui um professor de física e dizer, segundo as hipóteses atuais do CERN isto. É totalmente diferente. Quando vem alguém do outro lado, ele sabe exatamente o que é. Se não for suficiente, paciência. Se tivesse conhecido o mestre, andado com ele e feito uma refeição com ele, claro. Nossa! Então seria diferente e agora, que a Hipátia veio ao vivo e a cores, faz o quê? E os outros que estiveram na palestra, os quais as pessoas nem imaginam quem são. Portanto, o problema, a questão é essa, que tem a porta aberta multidimensional, seja do espiritismo, a umbanda, o candomblé, as religiões. Pois se não está falando filosoficamente, você não fala com um humano. Nas outras religiões você conversa com humanos, mas nessas três, fala diretamente com o espírito, o seu relacionamento é com o outro lado.
Não tem jeito de empurra para debaixo do tapete e enganar. Chega à frente de um ser que está incorporado e contar uma historinha que não é verdade. Não dá para fazer isso. É ridículo sentar e dourar uma pílula e não fala a verdade. Vai manipular o canal que está incorporando ali. Vai manipular o preto velho. Vai enganar o preto velho, que está vendo tudo que é na sua vida. Ele varre a sua mente inteirinha. Ele só não fala por respeito.